Um clube em breve em Portugal ou no estrangeiro. Na próxima semana estará aqui o habitual apresentador do programa, Manuel Fernandes Silva. Por mim, boa noite, bom fim de semana. Demos o pontapé de saída, agora não se esqueça de marcar golos. Venha ao Parque Eduardo VII ver a árvore Natal da Zone ficar on e assista a um surpreendente espetáculo de luz, som e pirotecnia. Quem é Zone está on. O meu futuro começa hoje. A noite é uma criança, mas eu já não sou. Já sei o que quero. Curtir a vida, descobrir o mundo. Seja em terra, na água ou no ar, ou simplesmente ao pé de ti. O importante é acreditar que tenho o mundo aos meus pés. Chegou a conta nova geração do Banif dos 14 aos 17 anos. Com esta conta é fácil passar cartão a todas as vontades. E ainda se pode receber ofertas especiais. Acredita na tua energia. Conta nova geração. Acreditamos no futuro. Banif, a força de acreditar. Boa noite. Oliveira Costa, o ex-homem forte do BPN, está a ser interrogado no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa. Oliveira Costa foi detido esta tarde. É suspeito de burla, branqueamento de capitais e fraude fiscal. O processo de avaliação dos professores vai ser simplificado. A ministra diz que há agora mais condições para ser implementado. Os sindicatos não gostaram. A ONU aprovou um reforço da missão de paz no Congo e sanções. Esta noite, Nelson Évora e Vanessa Fernandes foram eleitos desportistas do ano. Foi na gala anual do desporto. Assuntos para desenvolver nesta edição de Notícias às 24, que começa agora na RTPN, RTP Internacional e RTP África. O ex-administrador do BPN, Oliveira Costa, foi detido. Está, nesta altura, a ser submetido ao primeiro interrogatório judicial, que está a ser ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa. Oliveira Costa foi constituído arguido e detido na sequência de buscas efetuadas às suas residências. Foi apreendida a processo. Patrícia Lucas, muito boa noite. Oliveira Costa continua no Tribunal Central. Interrompemos esta reportagem para irmos já em direto até ao Tribunal Central de Instrução Criminal, onde José Oliveira e Costa terá saído das instalações do Tribunal, depois de ter sido submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Relembro que José Oliveira Costa, ex-administrador do Banco Português de Negócios, foi detido esta tarde. Chegou ao Tribunal Central de Instrução Criminal, onde foi submetido a interrogatório sensivelmente cerca das 21 horas. Manda a lei processual penal as novas regras que passadas 4 horas haja um intervalo e que o interrogatório não chega às 8 horas. O que é certo é que não chegou às 4 horas, portanto, o que significa que provavelmente o arguido não concordou em que continuasse a ser interrogado pela noite dentro. Nesta altura ainda não se conhecem se realmente foram ou não aplicadas quaisquer medidas de coação, já que não se sabe se o interrogatório foi suspenso para ser prosseguido, retomado amanhã ou não. Portanto, ficou para já esta imagem de José Oliveira e Costa a sair do Tribunal Central de Instrução Criminal, que é junto ao Tribunal da Boa Hora em Lisboa. Ficamos a aguardar por mais pormenores relativamente a este caso, nomeadamente se lhe foi imposta ou não alguma medida de coação. Estamos novamente a ver imagens
da saída de José Oliveira Costa do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, na Rua Nova do Almada, em Lisboa. Relembro que o antigo banqueiro que dirigiu o Banco Português de Negócios cerca de 10 anos, entre 1998 e 2008, a polícia promete atenção redobrada no próximo jogo do Benfica, principalmente com a atenção focada no comportamento da claque. Isto depois das detenções feitas nos últimos dias a elementos dos No Name Boys. Foram constituídos ao todo 32 arguidos, o último foi interrogado esta quinta-feira e ficou, tal como outros 4, em prisão preventiva. No estabelecimento prisional de Lisboa estão ainda outros 2 homens que passarão a estar em prisão domiciliária assim que lhes for colocada a pulseira eletrónica. O comunicado da Procuradoria-Geral da República esclarece ainda que 6 dos arguidos têm de se apresentar periodicamente às autoridades, sendo que desses 2 não podem frequentar recintos desportivos. A operação conjunta da PSP e da Unidade de Combate à Criminalidade, especialmente violenta, recolheu provas que ligam ou ligarão elementos da claque benfiquista e simpatizantes de outros clubes de futebol a tráfico de armas, associação criminosa, tráfico de droga, em forma de financiamento da claque, ofensas à integridade física, roubos, incêndios e explosões. O desporto, nomeadamente para a Gala do Desporto, Paulo José Martins, quando se sabe que Nelson Évora e Vanessa Fernandes foram considerados desportistas do ano. É verdade, uma gala que decorreu esta noite, que terminou há poucos minutos, onde, como disseste, os medalhados nos Jogos Olímpicos de Pequim foram os escolhidos para melhores. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol pediu desculpa aos portugueses pela goleada sofrida no Brasil. 6-2 foi o resultado que embaraça a seleção nacional. A seleção aterrou em Lisboa à hora de almoço. No rosto dos jogadores via-se que ainda não tinham digerido bem a pesada derrota no Brasil. Um resultado que nenhum deles quis comentar. Com um cenário de protestos de cerca de uma dúzia de adeptos, foi Gilberto Madail que pediu desculpa aos portugueses. Nós estamos naturalmente muito tristes, eu direi até muito envergonhados com este resultado, que naturalmente afetou neste momento, temporariamente, o prestígio da Seleção Nacional. O que é que acontece agora? E por isso queria aproveitar a oportunidade para pedir desculpa aos portugueses por esta exibição menos conseguida e que todos nós, naturalmente, nos constristou. Os adeptos têm razão, porque nós próprios não estamos satisfeitos com o resultado que aconteceu. E, portanto, agora é a nossa obrigação tirarmos as lições e os ensinamentos e perceber onde é que nós estamos e saber que há um percurso a percorrer na equipa portuguesa em termos da nossa preparação para o Mundial. Agora, há 4 meses para trabalhar a equipa até ao jogo, que pode ser decisivo com a Suécia. Trabalho de casa não vai faltar. 6-2 foi a maior derrota de sempre frente ao Brasil e a mais pesada da seleção nos últimos 50 anos. O início do jogo prometia uma seleção portuguesa mais que lutadora. Logo no 4º minuto, um bom trabalho de Deco, na sequência de um canto, resultou no primeiro golo. Remate de Bruno Alves, desviado por Dani, junto à baliza. Portugal parecia manter a tradição recente dos bons resultados contra o Brasil, mas acabou por prevalecer a outra tradição, a da seleção portuguesa perder sempre que joga em território brasileiro. O empate só demorou 4 minutos, marcou Luís Fabiano a passe de Robinho. A defesa portuguesa continuou a vacilar frente aos jogadores brasileiros mais criativos. Aos 25 minutos, Kaká abriu o caminho e Luís Fabiano bisou no jogo. Carlos Queiroz ainda ia ver os brasileiros festejar mais golos. Bem cedo na segunda parte, Maicon, jogador do Inter de Milão de José Mourinho, meteu a bola entre o poste e Kim, que devia esperar um cruzamento. A vitória brasileira assumiu números de goleada ainda antes da hora de jogo. Mais uma incursão de Maicon pela direita, desta vez com cruzamento para Robinho e finalização feliz de Luís Fabiano, o antigo jogador do Porto, chegou ao hat-trick. Portugal defendia mal, mas ainda conseguiu reduzir a diferença logo a seguir por Simão Sabrosa, depois de um passe perfeito de Deco. Mas a esperança de recuperação lusitana durou 3 minutos e terminou à lei da bomba com um grande remate de Elano. A fechar o jogo ainda houve mais um golo para o Brasil, marcou Adriano, jogador que Mourinho tem de castigo no Inter de Milão. Foi um particular, mas Portugal já não perdia por 6-2 há mais de 50 anos.
A derrota frente ao Brasil não fez perder a confiança ao secretário de Estado do Desporto. Laurentino Dias continua a acreditar em Carlos Queiroz e nos jogadores. Uma declaração do secretário de Estado do Desporto que... Vamos ver agora. Eu não estou em crer que isso vá acontecer, acho que não deve acontecer. Os salários em atraso no futebol não são um problema de hoje, 2008, não são um problema resultante da crise da economia global mundial, da crise financeira. São um problema estrutural no futebol, que todos os agentes de futebol identificam como sendo um problema que resulta do facto do futebol viver acima das suas possibilidades. Todos dizem isso, portanto todos estão de acordo com todo o diagnóstico. É preciso é que os responsáveis dos clubes, da Liga, da Federação, encontrem boas soluções. Nós já levamos pela nossa parte, e naquilo que é a obrigação do Governo, ao Conselho Nacional do Desporto, a discussão do tema desporto profissional em Portugal, para que na parte que compete ao Governo, naquilo que nos é possível legislar nessa matéria, encontremos boas soluções. Estamos a fazer o nosso trabalho, ouviremos daqui a dias o Sindicato dos Jogadores de Futebol quanto às preocupações dos tempos de hoje, mas temos consciência que o problema é complexo, não é de hoje e tem soluções que têm que ser estruturais no futebol português. E assim chegamos ao fim deste jornal. Há a Cristina Liz atualiza a informação. Por minha parte é tudo. Até logo, às 19. Braço de prata. Eu gosto da praia, à hora das gaivotas. Novo disco, já à venda. 100% música portuguesa. Edições RTP. Notícias a qualquer hora. RTPN. N de notícias. Hoje na RTPN, a partir das 17 horas, Daniel Catalão escuta a sua opinião em antena aberta. À noite, as notícias chegam às 21 com João Adelino Faria. 24 horas por dia. RTPN N de notícias. Boa noite. Já foi interrompido o interrogatório ao ex-administrador do BPN. Oliveira Costa foi detido e esteve a ser ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa até há poucos minutos. Oliveira Costa foi constituído arguido e foi detido na sequência de buscas efetuadas às suas residências. Foi apreendida documentação e material que poderá ser relevante para as suspeitas de que é alvo. As buscas foram desencadeadas pelo Ministério Público, Inspeção Tributária e Guarda Fiscal. O antigo banqueiro, que dirigiu o BPN entre 1998 e 2008, é suspeito de burla, branqueamento de capitais e fraude fiscal. A detenção de Oliveira Costa foi feita no âmbito da investigação de 5 mil milhões de euros em causa. Às 2, regresso com mais notícias. Boa noite, até já.
Olá, viva, boa noite. Era só um jogo particular no Brasil, mas a madrugada da Seleção Nacional foi uma decepção nacional. Houve samba a mais do Brasil e um fado português que já não se via há mais de 50 anos. Há 53 anos que Portugal não sofria 6 golos num jogo. A crise da seleção em debate no pontapé de saída, com um convidado especial, Carlos Carvalhal, treinador de futebol, que já terminou a aventura grega no Asteras Trípoli, e os comentadores habituais do programa, Luís Freitas Lobo e também João Vieira Pinto. Há uma declaração desta noite de Carlos Queiroz. Há poucos minutos, o atual selecionador nacional rejeita comparações com o anterior, com Luís Filipe Scolari, e diz que quem não aprendeu com a lição de ontem deixa de ter lugar na seleção.